Olá, galera! Vamos dar início a mais uma aula de comunicação oral e escrita. E o tema da nossa aula de hoje será o estudo das figuras de linguagem. Estamos na parte 2 desse estudo. Vamos dar início agora. Nós estamos continuando o estudo das figuras de linguagem e hoje nós vamos ver as figuras de sintaxe e as figuras de som. Vamos começar pela figura de sintaxe. Quando nós escrevemos, nós buscamos estratégias linguísticas que melhor exprimem nossos pensamentos, buscando a construção de um texto mais objetivo e mais dinâmico. Por isso, nós utilizamos desses recursos que a língua portuguesa nos fornece. Entre as estratégias de escolha, nós vamos partir para a escolha do gênero ou do tipo textual. Nós vamos escolher também, antes de escrever nosso texto, que tipo de linguagem nós vamos usar. Se vamos usar a linguagem literária ou se usaremos a linguagem não literária. E também vamos ter tempo para fazer uma escolha cuidadosa do vocabulário, né? Privilegiando assim elementos estilísticos ou apenas elementos linguísticos necessários para a construção de um bom texto. Isso quando nós estivermos tratando da língua escrita. Porém, na língua falada, nós também utilizamos esse recurso, mais do que nós imaginamos. As figuras de sintaxe ou de construção são uma das classificações dentro das figuras de linguagem. Esses elementos tornam o nosso texto mais expressivo e linguisticamente mais rico, principalmente quando nós estamos fazendo um texto literário. Geralmente, nos textos poéticos, esse recurso ele deixa muito mais rico o texto. As figuras de pensamento elas subvertem o sentido real das palavras, ou seja, ela modifica o sentido que a palavra tem. Nós vamos ver isso mais à frente nos exemplos. As figuras de sintaxe, diferente das figuras de pensamento, elas promovem um desvio sintático de concordância que imprimem características incomuns à linguística, a construção da linguística. Elas modificam de maneira proposital mesmo, gente, não é erro. De repente as pessoas falam, isso é um erro. Não, não é um erro. É uma maneira proposital que a língua permite para dar mais expressividade à fala ou à escrita. Dessa forma, evidencia-se sempre uma modificação na estrutura da oração. É algo sintático, a gente está falando aqui de sintática. É uma interferência sintática da língua portuguesa, utilizando, portanto, como um recurso que atribui ênfase, né? E nesse caso, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos da omissão de palavras ou da repetição e até inversão de termos ou expressões em determinados enunciados. Tudo isso visando uma maior expressividade da nossa fala. Vejamos a seguir as figuras de sintaxe. Nós vamos ver as mais importantes, porém tem outras que depois vocês podem pesquisar mais à frente. Vamos começar pelo pleonasmo. O pleonasmo consiste na redundância, ou seja, na repetição desnecessária de palavras ou expressões. É conhecido também como um vício de linguagem. Sendo um vício de linguagem, é importante que se evite. Eu e minha irmã repartimos o chocolate em metades iguais. Se você repartiu em metades, é claro que as metades são iguais, né? Uma metade, outra metade. Então, quando a gente fala metades iguais, nós estamos cometendo pleonasmo. Menino, entre para dentro. Quem entra, entra para dentro. Então,
Não precisa colocar esse para dentro. Bastaria falar, menino, entre. Chorei um choro triste. Quem chora, é lógico que chora um choro. Nesse verso, nós temos também o pleonasmo. Existem muitos pleonasmos. Os mais comuns que a gente usa e que é inconcebível é entre para dentro, saia para fora, suba para cima, desce para baixo. Evitem isso daqui para frente. Outra figura é o assíndeto. O assíndeto consiste na omissão de conjunções. Nós aprendemos já que síndeto quer dizer conjunção, né? E o a é a negação. Então, assíndeto não existe conjunção, quer dizer isso. O exemplo que eu trouxe: a tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Nós temos várias orações nesse período e não temos nenhuma conjunção unindo alguma delas. Então, aí ocorreu assíndeto. A próxima figura que nós vamos ver é o polissíndeto. Diferente do assíndeto, que não apresenta nenhuma conjunção, o polissíndeto repete conjunções. Ele repete sempre a mesma conjunção no período. É um recurso, tá? Olha o exemplo. Há 2 dias meu telefone não fala, não ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. É um verso do Rubem Braga. Nós temos repetição aqui da conjunção nem. Em todas as orações ela apareceu. Ocorreu então aí o polissíndeto. O segundo exemplo é um trecho de uma música do Lulu Santo. As ondas vão e vêm, e são como o tempo. Nós temos aí a repetição da conjunção e. Tudo isso com o intuito de dar mais expressividade ao texto. A próxima figura é a anáfora. A anáfora repete a mesma palavra ou expressão, geralmente no início do texto, mas nós podemos achar também no meio do texto, tá? E algumas vezes até no final do texto. O exemplo que eu trouxe, ela faz a repetição sempre no início do texto. Quando não tinha nada eu quis, quando era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Aí aconteceu então a anáfora. Partimos agora, então, para as figuras sonoras. Figuras sonoras são efeitos de sentido criados pela representação de som na língua escrita em função de objetivos específicos. As figuras de som também correspondem a uma categoria das figuras de linguagem. Elas também fazem parte de figuras de linguagem. Quando a gente fala em figuras de linguagem, nós temos um todo, gente, tá? E se você pode pesquisar separadamente, porém, ela faz parte de um todo, são subdivididas. E agora a gente está vendo as figuras de som. O objetivo das figuras de som é valorizar a expressividade do texto por meio da sonoridade. Vamos ver então agora. São efeitos de sentido que exploram o uso do som para dar mais expressividade à linguagem. Exemplo: piuí, piuí, piuí abacaxi. Choque, 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 por aí. Isso é um trecho de uma música do Trem da Alegria. Geralmente, as figuras sonoras são bastante usadas em músicas ou em ditos populares. Tem mais usos são nesses, e até poemas, mas os poemas onomatopeicos só. São classificados também como figuras de som as onomatopeias, a literação, assonância, paranomase. Existem outras, mas nós vamos ficar só nessas. Vamos começar pela onomatopeia. A onomatopeia é a representação escrita dos sons.
ela valoriza as vozes dos animais, ruídos e barulhos em geral. Então, gente, o que é importante que você entenda? Som não tem grafia, porém, foi criado esse recurso que se chama onomatopeia para a gente escrever como nós imaginamos aquele som, tá? Então, isso só é um recurso estilístico que a gente usa. O som não tem escrita, mas a gente criou um meio de escrever para a gente visualizar aquele som. Vamos ver os exemplos. O sino faz blém, blém, blém às 7 da manhã. Blém, blém, blém é a nossa onomatopeia. Tocaram a campainha, ding-dong, e saíram correndo. O ding-dong é o som da campainha. Então, aqui temos os dois exemplos de som por escrito, porém, é apenas um recurso. Vamos para a literação. A literação é a repetição de um mesmo som consonantal, ou seja, nós vamos ouvir o som de uma mesma consoante. É bastante utilizado em trava-línguas ou ditos populares. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. No primeiro exemplo, nós temos a repetição do som da letra R. E no segundo exemplo, nós temos a repetição do som de F. Ocorreu aí, então, portanto, a literação. Diferente da aliteração, nós temos a assonância. A assonância é a repetição de um mesmo som vocálico, ou seja, de uma mesma vogal em sílabas acentuadas, ou seja, nas sílabas mais fortes. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz de um sentimento nu. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. No primeiro exemplo, nós percebemos a repetição da vogal U, do som vocálico U. Já no segundo exemplo, nós temos a repetição do som vocálico IA, do ditongo IA. Tá? Então, o que vai guardar disso? A literação, repetição do som consonantal. Assonância, repetição do som vocálico. E temos a paranomásia. A paranomásia é a aproximação de palavras com sons semelhantes, mas só tem semelhança, são diferentes, com a intenção de ressaltar essas diferenças de sentido. Olha só, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, aqui nós temos um som muito forte, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. São palavras bem próximas, elas se parecem, mas elas não são iguais. Quando acontece isso, nós estamos trabalhando a paranomásia. Mas atenção! Nós podemos encontrar mais de uma figura de linguagem em um mesmo período. Isso foi até colocado em sala de aula. Vamos observar o exemplo que eu trouxe. Na messe, que enlouquece, estremece a quermesse. O sol celestial, girassol, esmorece. E as cantilenas, de serenos sons amenos, fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. É um trecho do Eugênio de Castro. Neste exemplo, nós notamos o uso de duas figuras de som. A aliteração dos fonemas SS e C, além da repetição das consoantes F. Então, nós temos três exemplos de aliteração, SS, C e F. E depois nós temos ainda a assonância, que é marcada pela repetição das vogais tônicas E. E isso, gente, pode acontecer com qualquer outra figura de linguagem, tá?
Não é só na figura de som, pode acontecer na figura de sintase ou na figura de construção também. Então, na hora de fazer exercício, se você ficar em dúvida, nossa, eu acho que tem mais uma figura de linguagem aqui, bem possível que terá. Galera, por hoje é isso. Bons estudos e obrigada pela presença. Um abraço apertado em todos.